Olá, este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos continuar a falar sobre a história e principalmente sobre os monumentos de Cubatão. Nos últimos programas temos abordado bastante a questão do patrimônio histórico, falamos sobre os monumentos da Serra do Mar, já falamos sobre o prédio da biblioteca, enfim, já abordamos um grande número de monumentos históricos, alguns tombados, outros ainda não tombados. E hoje, nesta mesma direção, nós vamos falar sobre um dos monumentos dos mais expressivos do ponto de vista histórico, mas que se encontra numa situação bastante precária atualmente. Eu me refiro à locomotiva que se encontra no interior do Parque Anelinas. Aquele trenzinho que tanto as pessoas mais idosas quanto as crianças sempre reconhecem quando chegam ao parque. Porém, poucas pessoas conhecem a história que envolve aquela locomotiva. Não só a locomotiva, quanto o próprio vagão que está acoplado à máquina. Trata-se de uma história bastante importante do ponto de vista histórico mesmo. Infelizmente, hoje ela se encontra num estado bastante precário. Alguns anos atrás, a cobertura que cobria a estrutura ruiu e a máquina acabou ficando ao relento durante todo esse período e, em função disso, houve todo um problema de degradação de um patrimônio que é tombado. A locomotiva Henschel, que é a marca do trem, ela é tombada como patrimônio histórico da cidade e que infelizmente se encontra num estado bastante precário. As gerações passadas que conheceram aquela locomotiva, não só ela estática no parque, como em funcionamento, sabem do valor que ela possui, não somente o valor histórico, mas também o valor afetivo. A maioria das pessoas não conhece a história, por que ela está ali e qual a sua importância no desenvolvimento econômico da cidade. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. A locomotiva Henschel, prefixo 915, ela foi um bem tomado da Alemanha. Mas como que se deu isso, né? Nós precisamos remontar aí o início do século passado, o século XX, quando um trem, ou melhor, quando um navio de bandeira alemã aportou no Porto de Santos, vindo do Porto de Buenos Aires, e quando este navio aportou aqui no Porto de Santos, o governo brasileiro apreendeu esse navio. E apreendeu por quê? Esse navio, por ser de bandeira alemã, e nós estamos falando de um período em que já estava acontecendo lá na Europa a Primeira Guerra Mundial, e o Brasil havia, naquele momento, em 1917, recém-entrado nesta guerra, o Brasil, então, apreendeu como presa de guerra o navio, com tudo que havia dentro. E também, por outras razões, o Brasil havia perdido um navio em alto mar que transportava café para a Europa, que havia sido atacado pelas forças da Alemanha. Então, como compensação, o governo brasileiro fez então esta apreensão. No interior do navio, além de todas as mercadorias que haviam, estava 3 locomotivas, exatamente iguais. Esta que se encontra no Parque Anelinas e outras 2.
Todas as mercadorias, então, foram distribuídas para setores do governo. E estas locomotivas ficaram aqui mesmo na região para atender às demandas da então Companhia City, que era a empresa responsável pelo fornecimento de água e de eletricidade. Na verdade, mais a água, porque a eletricidade ainda era algo que não estava tão difundido no Brasil, né, e muito menos em nossa região. Companhia City, então, era a responsável pelo fornecimento da água. Posteriormente, então, ela se preocupou realmente com o fornecimento de eletricidade. Esta locomotiva, que aqui ficou, a de prefixo 915, ela foi colocada a serviço da usina de Pilões e trabalhava no escoamento de mercadorias, inclusive da banana, entre Pilões e a Estação Central de Cubatão, aquela que fica na Avenida 9 de Abril. Também servia para a empresa, para a antiga Companhia Santista de Papel, no escoamento também de mercadorias. E isso durante décadas. Somente na década de 60 houve a paralisação dos serviços da locomotiva, inclusive por se tratar de uma locomotiva a vapor, e a partir disso ela ficou à disposição da empresa que sucedeu a Companhia City, no caso a Sabesp. A Sabesp então fez a doação à Prefeitura de Cubatão na década de 70 para que a Prefeitura cuidasse deste patrimônio. A gente precisa lembrar que em 1979 houve a inauguração do Parque Anilinas. E a ideia naquele momento era expor esta locomotiva para que fosse atração para as pessoas que fossem visitar o parque. E isso aconteceu. O Parque Anilinas inaugurado em 79 e logo em seguida a instalação da locomotiva no interior do parque. Fazendo um breve parênteses, o vagão que se encontra junto à locomotiva não pertence a ela. Aquele vagão, na verdade, era um bonde puxado a burros no início do século XX. Esse vagão serviu a algumas linhas do município de Santos. Junto com a locomotiva, foi doado então pela Sabesp à Prefeitura de Cubatão. O tempo se passou e houve então, como nós falamos no início, todo esse processo de deteriorização. Recentemente, por uma ação iniciada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, o CONDEPAC, houve a decisão da Justiça para que a Prefeitura fosse obrigada a fazer o restauro deste bem. E no momento em que nós nos encontramos, há um processo de licitação para que haja a contratação de uma empresa especializada para que seja feito o restauro deste bem. Esta providência, pelas informações que nós temos obtido, já se encontra em andamento. Nós esperamos que em pouco tempo haja então o início das obras de restauração, não somente da locomotiva, como do carro de passageiros do bonde. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a utilização desta locomotiva, deste modelo de locomotiva, lá na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, para nós sentirmos a importância que tem este objeto, este bem patrimonial para o nosso município. Até já. Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa custa menos do que os que se dizem ser da fruta, vendidos prontos em mercado, cheios de açúcar, corantes e conservantes. De acordo com dados do IBGE, refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados são 54% mais baratas do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados.
Preste atenção. No mercado, o que encarece a sua compra? Os legumes ou as caixinhas? Barato e saudável é comer livre. Por uma alimentação adequada e saudável para todos. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Instituto Brasileiro do Consumidor. Instituto Brasileiro. Instituto Brasileiro. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre a locomotiva do Parque Anelinas, este importante patrimônio histórico que nós temos, né? Patrimônio histórico do município de Cubatão, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural e que se encontra em fase de licitação para sua restauração. Nós esperamos que muito em breve a cidade possa contar com este bem totalmente restaurado e que possa também servir aí como exemplo de preservação, né? No final do bloco anterior nós falamos que esta locomotiva é uma locomotiva alemã, foi presa de guerra de um navio que se encontrava no Porto de Santos em 1917 e que no interior deste navio havia então essas 3 locomotivas. E o que aconteceu com essas outras 2? Bem, uma dessas locomotivas, ela desapareceu, ela explodiu quando houve na década de 50, a explosão do gasômetro em Santos. Os munícipes de Santos mais antigos se lembram muito bem deste fato. Quando o gasômetro explodiu, houve uma destruição completa no entorno do gasômetro, inclusive a destruição desta locomotiva. Uma outra locomotiva, a de prefixo 811, lembrando que o prefixo da nossa é 915, a 811 acabou sendo vendida como sucata ainda na década de 80, e que hoje encontra-se numa oficina de restauro no município de Votorantim. Nós não sabemos hoje em que situação ela está. Então, das 3 locomotivas, a que realmente encontra-se em condições de ser restaurada é a nossa de prefixo 915. Mas essa locomotiva, ela possui uma importância muito grande para a história, sobretudo da história da Primeira Guerra Mundial, porque ela é um modelo concebido para o fronte de guerra. O governo alemão precisava de uma locomotiva pequena e robusta para que fosse possível avançar nos campos de guerra da Europa. Ela, portanto, era utilizada para a construção do palco da guerra. Ela possuía um sistema bastante moderno de construção rápida de linhas férreas para que pudesse levar combatentes, levar alimentos para esses combatentes e assim avançar nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. O site Novo Milênio, ele possui uma página bastante interessante sobre a história dessa locomotiva. E nesta página, qualquer pessoa pode consultar o site www.novomilenio.inf.br e aí faz a pesquisa locomotiva e vai aparecer a história dessa locomotiva. As 2 imagens que aparecem na tela são de irmãs gêmeas da nossa locomotiva. A de prefixo 308 e a de prefixo 224. São locomotivas idênticas à nossa e que nelas, nas imagens, nós podemos então observar a presença de combatentes alemães em modelos muito semelhantes ao que nós temos na cidade.
Essas imagens, elas são de 1916, portanto, durante a Primeira Guerra Mundial, que tem início aí em 1914 e vai até 1917. Elas eram, então, modelos muito próprios para a guerra e que possuía um sistema de monocinética que possibilitava curvas muito fechadas num modelo de bitola estreita, ou seja, uma locomotiva como essa, por exemplo, hoje não consegue rodar nas linhas férreas que nós possuímos, porque ela possui um modelo bastante diferenciado e que, como nós falamos, bastante robusta e que era realmente capaz de colaborar, então, nesse processo de guerra. Nós vemos na história da locomotiva, da nossa locomotiva, a Henschel 915, os elementos, então, que colaboraram para o desenvolvimento da própria história. A Primeira Guerra Mundial foi um marco que provocou todas as demais guerras e revoluções do século XX e que mudou o mapa da Europa e mudou a vida da humanidade da época e que até hoje nos traz reflexos do ponto de vista das relações que se tem entre os países, né? E tudo isso passa pelo desenvolvimento das técnicas, pelo desenvolvimento da indústria. E nós estamos falando de uma locomotiva construída no início do século XX, no momento em que a indústria a vapor ainda estava em franco desenvolvimento. Hoje é muito comum nós procurarmos cidades onde se explora o turismo em locomotivas a vapor. Nós temos cidades do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, enfim, no país inteiro, cidades que preservaram a sua história e que exploraram também, do ponto de vista turístico, estas locomotivas que, num passado, teve o seu papel enquanto transporte de mercadorias, ou mesmo no caso da nossa, que participou de um palco de uma guerra, e que hoje é perfeitamente possível a exploração turística. Nós cremos que, com a restauração da locomotiva de Cubatão, ainda que seja para que ela fique estática, será um marco, então, e atração também de pessoas para vir conhecer um pouco desta história. A preservação da memória ferroviária é algo que está, inclusive, como uma das políticas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que possui todo um trabalho sobre a preservação ferroviária, um inventário, inclusive, de todas as locomotivas a vapor e todas as locomotivas construídas e que foram, durante todo esse período de história, utilizadas no desenvolvimento econômico do país. Portanto, é uma obrigação nossa, enquanto cubatenses, preservar e usufruir dessa história. Nós esperamos que possamos em breve visitar a nossa locomotiva, a Henschel 915, totalmente restaurada. Por hoje é só. No próximo programa vamos trazer um pouco mais aí da nossa história e de nossa cultura. Até mais.